assistindo pelas redes sociais, o nosso carinhoso boa noite e a nossa gratidão. Rezemos nesta Santa Eucaristia pelo dom da vida da nossa irmã Liduína Farias Campos Ângelo. Rezemos pela saúde de Maria de Lourdes de Sales, pela saúde de Francisca Pereira de Araújo e Maria do Socorro Paz Santana. Rezemos pelo nosso irmão falecido, Geraldo Pinheiro Torres. Rezemos pelas famílias, pela paz nas famílias, pelas pastorais e movimentos da nossa paróquia, em especial pelos missionários e missionárias da Mãe Rainha. Rezemos pelos médicos, pelos enfermeiros e todos os profissionais da saúde. Rezemos também por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações. Celebrando este terceiro domingo, a liturgia nos apresenta Cristo que se manifesta aos discípulos e lhes transmite o dom da paz. Mergulhemos neste mistério de Cristo vivente entre nós e deixemos-nos ser inundados por sua presença e sua graça. Iniciemos a Santa Missa cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrar o mistério da nossa fé, supliquemos com confiança o perdão e a misericórdia de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores tão humilhados, Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, que nos perdoa. Kyrie
de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Coloquemos diante do altar de Deus as nossas intenções. Fazemos pela saúde de todos os doentes, lembrando especialmente a saúde de Laumira Ribeiro. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltar. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face, sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face, sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face, sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face, sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face, sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e
e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui
alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando o terceiro domingo da Páscoa, a liturgia nos situa na realidade da ressurreição do Senhor, trazendo para nós essa realidade da ressurreição, que não foi uma ficção, mas uma verdade, como também nos fazendo refletir sobre a dimensão do pecado, a consciência de pecado que se deve ter, para que, assimilando o ressuscitado com sua proposta de vida, se possa então ir transformando no cristão ideal, chamado pelo Senhor a ser verdadeiramente e autenticamente construtor do seu reino no mundo. O Evangelho nos mostra dois dos discípulos que tinham encontrado o Senhor no caminho de Emaús, né? E agora, estando com os outros, com os 11, o Senhor lhes aparece de novo. Esses dois discípulos, assim como os outros, estavam meio desiludidos por conta da morte do seu Senhor. Mas agora já existia uma ponte de alegria, de ânimo nos seus corações por conta do acontecimento de Emaús. E agora voltam para estar com os outros. Mas esta pontinha de alegria, assim podemos dizer, no coração deles, ainda não lhes dava a certeza de Cristo ressuscitado. Eles ainda duvidavam, né? O Senhor compreende essa realidade dos discípulos, a dificuldade para acreditar, para compreender, para assimilar o mistério da ressurreição. E é por isso que diversas vezes vai aparecer aos discípulos, como aqui, os discípulos, após contarem esses dois o que tinha acontecido, o Senhor aparece de novo no meio deles, né? Eles ficam muito assustados, diz o Evangelho. Depois que veem a presença do ressuscitado, pensam que é um fantasma, né? Então estão cheios, diz o Evangelho, de alegria, mas também de medo, de incerteza, e ficam como que sem acreditar. Na verdade, o ser humano é duro, às vezes, para compreender as realidades de Deus. É fechado para compreender e aceitar o mistério de Deus. E é por isso que são tantos os que vivem, às vezes denominado como um cristão, mas distantes de Deus, distantes de Jesus, porque não conseguem assimilar essa realidade, né?
Não acreditar não significa maldade por parte dos discípulos. Eles não eram um grupo de pessoas alienadas. Eram pessoas críticas, eram pessoas que duvidavam, eram pessoas que buscavam a verdade, né? Como a realidade da ressurreição não foi um mistério, uma realidade provada, cientificamente falando, então ficou mais difícil de se aceitar, de se realmente acreditar. Então vamos percebendo que, na verdade, a ressurreição não é uma ficção, é uma verdade, mas que os discípulos precisaram fazer um caminho longo, duro, né, de muito esforço para compreender e para assimilar, né? E a presença do Senhor ressuscitado vai favorecendo, né, fazendo com que, com o tempo, de fato, eles possam acreditar nesse mistério, né? Possam assimilar de fato esses mistérios. E, uma vez cheios da certeza do ressuscitado, então eles vão se encorajar para colocar em prática o que o Senhor mesmo tinha pedido deles, né? Para convencê-los dessa realidade, vemos que o Senhor Jesus faz também um esforço, né? Quando é confundido por um fantasma, ele vai dizer: vede, sou eu mesmo, né? Um fantasma não tem ossos, né? Carne e ossos como vocês veem que eu tenho, e podem ver o Senhor, e podem tocar o Senhor, e ainda mais para mostrar essa realidade de presença, uma presença convicta, o Senhor vai pedir algo para comer. E diante deles comem um pedaço de peixe assado, né? Então, isso faz parte do esforço que faz o Senhor para fazer com que aqueles que deveriam ser suas testemunhas pudessem o ser verdadeiramente, não com uma fé superficial, numa realidade que para eles não era tão realidade, né? Mas convencê-los e convictos de fato serem testemunha de uma realidade que de fato eles acreditavam, né? Isso nos mostra que a igreja, os cristãos do tempo presente, de todos os tempos, têm que fazer um esforço, abrir-se à presença do ressuscitado, celebrar o mistério pascal. Celebrar este tempo pascal significa acreditar naquilo que ele propõe, no objetivo deste tempo, o que ele celebra, acreditar e procurar vivenciar verdadeiramente. E aí, como os discípulos, os cristãos de todos os tempos, devem fazer o esforço para se aproximar do Senhor, para buscar os meios pelos quais Jesus torna-se mais real em suas vidas, porque somente assim poderão ser as testemunhas de hoje do ressuscitado. Os discípulos, na sua caminhada com o Mestre, tiveram a oportunidade de conhecer a palavra e ainda tiveram dificuldades para reconhecer o Senhor, mesmo tendo escutado dele as coisas que com ele devia acontecer, como nos fala o Evangelho. É preciso que o ressuscitado se aproxime para explicar, né, passando, como nos mostra a leitura, né,
pelos salmos, pelos evangelhos, pelos profetas, para abrir a inteligência dos discípulos, né? E aí, se os discípulos tinham essa dificuldade, eles que conviveram com o Mestre e escutaram da sua própria boca os que deveria acontecer, então, imagina os de hoje, sobretudo aqueles que estão distantes, porque tem muitos que são cristãos, mas não conhecem Cristo. São igreja, mas não conhecem a igreja. Não vive o que a igreja pede, o que a igreja manda. Diz que conhece a Deus, mas não ama a Deus. Porque talvez existam os que conhecem Deus de uma forma intelectual. Conhecem Jesus de uma forma intelectual. Conhecem as Sagradas Escrituras de uma forma intelectual, mas não de uma forma espiritual, convincente, né? Não assimilaram o Senhor. Então, ficam distantes dele. E aí o apelo da palavra de Deus, o esforço que Jesus faz, que os discípulos faz para a assimilação e a compreensão dessa verdade, é o esforço que o cristão em todos os tempos deve fazer para acreditar, para acolher, para vivenciar, né? Para testemunhar, porque é somente assim que se testemunha o Senhor, se de fato se tem uma intimidade e uma aproximação com Ele, né? A segunda carta de São João nos fala de Jesus como aquele que é a vítima de expiação dos pecados, né? Na primeira leitura que escutamos, Pedro, posteriormente, quando assimila o Cristo ressuscitado, faz com que aqueles que foram responsáveis pela morte do Senhor reconheçam o seu pecado. A sua pregação está nesse sentido, reconhecendo o seu erro, arrepender-se dos pecados para poder ser salvo. Então, significa reconhecer o ressuscitado como a vítima de expiação, vencedor da morte, vencedor do pecado humano. E aí é preciso se ter essa consciência de pecado, que muitos, com a pregação de Pedro, adquiriram do seu erro, o erro cometido. E aí, num certo momento, na leitura dos Atos dos Apóstolos, vão até dizer, diante das afirmações de Pedro: e agora, o que vamos fazer? E aí Pedro vai dizer: é preciso se arrepender, né? Se converter. Para se arrepender, para se converter, tem que reconhecer o pecado. E saber que o pecado é uma realidade que faz romper com Deus, que faz estar distante de Deus, né? Quem conhece Deus, conhece a sua condição de pecador. Quem não conhece Deus, não conhece Jesus, não conhece a sua condição de pecador. E por isso vive distante dele, sem a consciência de que peca, sem a consciência de que precisa reparar o seu erro, de se converter, né? E aí isso consiste no orgulho, numa prepotência, num fechamento, numa rejeição. Se isso acontece, porque a pessoa de fato não tem consciência, num dado momento se caia em si, reconhece o seu pecado e busca a conversão, né? Graças a Deus. Então, este é aquele que tem vida, que tem a vida. Contrariamente a isso, é aquele que cai na realidade da morte. Mais ou menos isso que nos fala a segunda leitura. Então, conhecer Jesus, conhecer o ressuscitado, significa guardar a sua palavra,
guardar os seus mandamentos. E como os discípulos que tornam-se testemunhas do ressuscitado, todos são que diz conhecer ao Senhor e que ama o Senhor e que guarda a sua palavra e seus mandamentos, também torna-se discípulos. É aquele que assume a condição de testemunha em toda e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Mas como testemunhar? Como amar se não existir a aproximação, se não existir a busca para a aproximação com o Senhor? Como ser testemunha, né? Como ser um autêntico, verdadeiro cristão, propagador do mistério do ressuscitado? Então, somos exortados a não viver na incredulidade, a não nos acomodar diante das nossas falhas, mas se de fato acreditamos que o Cristo está vivo como vencedor da morte por causa do pecado humano, então somos aqueles que nos esforçamos para também superarmos o nosso pecado, as nossas falhas, e assim sermos verdadeiramente essas testemunhas do Senhor, né? A palavra de Deus, lida, refletida, faz com que nós enxerguemos a nós mesmos. A oração colocada diante de Deus no espírito de humildade faz com que haja essa aproximação com o Senhor, e associada ao conhecimento da palavra, dos mandamentos, nos instrui de forma que vamos amar mais o Senhor, vamos sentir mais necessidade de nos purificar, de nos transformar, de nos converter e de fazer com que assim possamos estar testemunhando o ressuscitado. Se não existe isso, se não existe esse esforço, onde está a minha fé no mistério da ressurreição? Daquele que vence a morte, que vence o pecado, para que todo aquele que nele crê possa com ele também ser vencedor, né? O cristão então é chamado a fazer um esforço na sua caminhada para cada vez mais assimilar o mistério do ressuscitado como uma verdade de fé que acontece na nossa história humana, mas não é uma realidade meramente humana, é divina, é Deus presente na vida do seu povo, né? De uma nova forma em relação àquela anterior, como a realidade do Cristo presente na história, no meio do seu povo, antes da sua morte, né? Peçamos ao Senhor que nos faça crescer na fé, nos faça crescer no amor a Ele, a sua palavra, aos seus mandamentos. E isso vai fazer com que também possamos crescer na necessidade de converter-nos, da necessidade de, transformados, podermos ser autênticas testemunhas, anunciadoras da boa notícia, do Cristo que vive, do Cristo que nos conduz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi que concebido concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com toda confiança,
apresentamos ao Senhor as nossas preces. Vamos dizer todos: edificai, Senhor, a vossa igreja. Senhor Deus, conduzi a barca de vossa igreja na paz e na fidelidade. Protegei o Papa Francisco, o nosso bispo diocesano Gilberto, os nossos padres e diáconos, nós vos pedimos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Que a força do ressuscitado dissipe de nós as trevas do medo, das preocupações e das dúvidas no coração. Para enxergarmos o próprio Cristo vivo em nosso meio, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Dai força e ânimo às pessoas que estão perdendo a esperança de tempos melhores. Sustentai a perseverança dos desempregados. Dai esperança aos enfermos. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Ó Deus, ouvei a nossa oração por meio de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vidas que se ofertam neste altar, para nova vida gerar. Como um grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar. Sacrifício de amor que sempre se renovará. Como no altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar. Sacrifício de amor que sempre se renovará. Como no altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda,
nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que
tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavra de vida, vida eterna. Para onde ir? Longe de ti, tu nos atraístes, ó Senhor, eis-nos aqui. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua
tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 18, é o dia que lembramos a renovação da aliança da Mãe Rainha. Então vamos neste momento fazer a renovação da aliança, apesar de que as zeladoras não estão presentes, apenas uma representação, mas as zeladoras que estão em casa, que rezam conosco, podem vivenciar este momento, rezar, fazendo a renovação do seu compromisso com a Mãe Rainha, mesmo estando impossibilitados de fazer a visita por causa da pandemia, mas somos convidados a renovar este compromisso, fazendo a aliança de amor. Então, assim vamos rezar. Renovação da aliança de amor. Querida Mãe Rainha, na alegria e no brilho da Páscoa, te saudamos espiritualmente em teu santuário e nos alegramos contigo pela vitória de Cristo sobre a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. Alegra-te, querida Mãe de Deus. Tu seguistes o caminho de dor de Jesus até a cruz. Com ele agora partilhas a alegria da ressurreição. Alegra-te, ó Mãe, Jesus ressuscitou. Contemplamos Jesus no brilho de sua transfiguração e esta visão nos enche de esperança, pois sabemos que, como batizados, somos vocacionados para o céu. A ressurreição de Cristo nos abriu o caminho para a eterna felicidade junto de Deus. Mãe, fortalece em nós a fé
na nossa vocação para o céu. Com toda a família de Chancho brasileira, abrimos neste mês o ano jubilar de 75 anos do ideal e da missão Tabor, quando assumimos o compromisso de, em aliança contigo, nos empenhar para transformar nossas famílias, nossas comunidades e o Brasil inteiro no Tabor, onde todos podem experimentar, por nós, a presença de Cristo e Maria, e a semelhança de São Pedro exclamar: Senhor, é bom estarmos aqui. Mãe, faz de nós a família Tabor. Outubro de Com alegria, colocamos em tuas mãos nossas contribuições para o capital de graças. Confiamos que desta forma estamos te ajudando a imensa missão que tens a partir de teu santuário. Aceita-nos como teus instrumentos e renova conosco a aliança de amor selada em 18 de outubro de 1914 com o pai e fundador, Padre José Quentenis, e a geração fundadora do movimento. Neste sentido, nos entregamos novamente a ti, cantando a consagração. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Mãe, rainha e vencedora, 3 vezes admirável de Chancho, Rogai por nós e abençoai as famílias do mundo inteiro. Mãe, rainha e vencedora, 3 vezes admirável de Chancho, Rogai por nós e abençoai as famílias do mundo inteiro. Mãe, rainha e vencedora, 3 vezes admirável de Chancho, Rogai por nós e abençoai as famílias do mundo inteiro. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora escutar a leitura do proclama, a terceira vez, como é pedido pela igreja, né? Terceira e a última vez. Escrevam os casais chineses. Diocese de Crato, Paróquia São Francisco das Chagas. Pedido de proclamas, em obediência ao Código 1067 e à legislação complementar à CNBB, referente às investigações canônicas procedentes ao matrimônio, faz-se proclamar que, com favor a Deus, querem se casar os nubentes Raimundo Miguel da Silva e Patrícia Lucas da Silva. Raimundo Miguel da Silva,
Nasceu no dia 22 de setembro de 1989, em Umari, Ceará. É filho de Heleno Miguel da Silva e de Terezinha Maria Ribeiro da Silva. É residente domiciliado neste município. Patrícia Lucas da Silva nasceu no dia 3 de maio de 1989, na cidade de Umari, Ceará. É filha de Luiz Belo da Silva e de Raimunda Lucas da Silva. É residente domiciliada neste município de Baixio. A cerimônia do casamento acontecerá no dia 24 deste mês, prevista para as 17 horas, nesta matriz de São Francisco. Quem souber ou vier saber de algum impedimento ou proibição canônica, está, conforme o Código 1069, obrigado a denunciá-lo à autoridade eclesiástica. Padre Reginaldo Pedro da Silva, pároco. Então, como alguns puderam ver, pela manhã, às 9 horas da manhã, eu tomei posse como administrador paroquial lá da paróquia de São Gonçalo do Amarante. Até então estava sendo administrada pelo padre Joaquim, lá de Lavras, mas o padre Joaquim também teve que assumir a paróquia de Mangabeira, que é distrito de Lavras, é perto de Lavras, mas é uma paróquia, né? E aí, como estava sem padre, o padre Joaquim teve que assumir lá também. E ele é o vigário forâneo, e aí ficou muitas atribuições para ele. Então, nos foi pedido pelo bispo de que a gente pudesse assumir por um tempo a paróquia de Umari como administrador, já que estamos aqui bem próximo, né? Então hoje aconteceu a posse e agora eu tenho que me dividir entre a paróquia aqui de São Francisco e Baixio e a paróquia de Umari, né? Ter que estar aqui e lá ao mesmo tempo para poder exercer esse serviço lá que nos é pedido pelo bispo, né? E a gente pede as orações da comunidade para que Deus nos dê sabedoria e assim a gente possa corresponder a esse pedido de Deus com este serviço lá em outra paróquia, né? Conduzir uma paróquia não é tão fácil, duas, né? É mais difícil ainda. Mas o padre é ordenado para a igreja, para servir a igreja, aonde ela precisar. E se Deus nos chama, através daqueles que Ele escolheu para pastorear a sua igreja, então é porque Ele nos dará as condições para poder agir de acordo com aquilo que Ele quer de nós, né? Então, confiamos na graça de Deus, nas orações da comunidade, para que sabiamente possamos caminhar, talvez até o fim do ano, talvez até janeiro, dividido entre essas duas paróquias. Às vezes eu falo isso aqui e as pessoas não gostam, né? Tem pessoas que não gostam, mas eu não posso deixar de falar, né? O cuidado, o zelo que a gente tenta ter com a casa de Deus, com a igreja, né? A gente se esforça, gasta dinheiro do dízimo das pessoas, das campanhas, para manter a igreja limpa, organizada, pintada. Mas tem pessoas que não vê isso, né? E aí tem uns jovens que ficam à noite aí no pé da porta, embaixo da torre. Sempre que eu vejo, eu venho aí pedir para sair, porque
sentado, fazendo da porta principal da igreja encosto, não é o lugar, né? Tem os bancos aqui na praça. A igreja é um lugar para rezar. A gente pode até se pensar, como é que nós estamos educando os nossos jovens, as nossas crianças? Que aí tem até criança que é da catequese, né? E já vinha um bom tempo caminhando na catequese. Mas vem e senta aí. Risca uma porta. Pode ir lá olhar que tem lá um nome bem grande feito de caneta na porta principal. Essa outra de cá, eles baterem, está quebrada. Está lá, pode olhar, ir lá olhar que está quebrada, né? Eu passei mais de 6 meses esperando Eduardo vir fazer um serviço aqui, porque não achava outro pedreiro, que ele estava fazendo um serviço em Palmeirim. E ele veio, pôde vir, veio, fez o serviço, aí estava bem feio a entrada, não foi pintada, mas fez o reboco, tirou a cerâmica que estava caindo, as tintas que estavam caindo e ajeitou, que eles mesmos destroem, né? E aí, agora na entrada percebi que já está ficando do mesmo jeito. Uma coisa que foi feita não tem um mês, já tem uma cerâmica quebrada aí. Aí, sinceramente, é coisa que, desculpem, mas é coisa que irrita a gente, né? Que a gente se esforça, né? Sabe do trabalho que dá. Não é difícil o dinheiro, sobretudo nesse tempo da pandemia. Só a gente sabe como está difícil para honrar os compromissos da paróquia com o pouco dinheiro que está entrando, né? O padre sem receber salário direito, porque não dá o dinheiro. E aí, as pessoas se acham no direito de fazer isso, né? Então a gente fica muito triste, né? Muito triste. Tem pais aí que não falam comigo por conta disso, porque eu não fico calado diante disso, e não ficarei. Eu tenho a consciência de que estou agindo certo, de que estou reclamando por uma coisa certa, pode quem quiser ficar com raiva de mim. Eu não estou nem aí, né? Lembro de Jesus que diz, o zelo por tua casa me consome, né? Então, se eu tenho que ser verdadeiro para falar e para denunciar essas coisas erradas, né? São pessoas que têm inteligência. Será que uma vez você reclama uma vez, reclama 2, reclama 3 e não aprende? Né? Desculpa, gente, mas não dá para engolir, né? A gente tem que botar para fora e desabafar para ver se não tem um infarte, né? Não morre por conta dessas coisas, né? Agradecemos a presença de todos, àqueles que rezarão conosco virtualmente, a toda a equipe celebrativa. E desejamos a todos feliz semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vive em paz e o Senhor os acompanhe, né? Graças Vai a em casa, Deus. fiquem em paz. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria.